É ótimo estar de volta aqui, Hashem. Estivemos neste local há pouco mais de um mês e, graças a Deus, recebemos muitos bons comentários, tanto de quem veio pessoalmente quanto de quem assistiu online. Sempre me surpreende como quando Hashem quer que a Torá se espalhe, ela realmente chega lá. Não importa nossa vontade ou opinião, não tem absolutamente nada a ver conosco. Somos responsáveis apenas pelo esforço. Esforço. É isso. Você vem a este mundo para exercer esforço. A execução, o resultado real de qualquer coisa, seja um sucesso ou um fracasso, não tem nada a ver com você. Absolutamente nada. Está tudo nas mãos de Hashem. A única coisa que você pode fazer é tentar. Você tenta acordar cedo, rezar com todo o coração, mas a aceitação da oração por Hashem é decisão dele. Nós cumprimos nossa parte. É surpreendente como nossas preces são atendidas ao fazermos Zikui Harabim, alcançando diferentes pessoas. Às vezes leva mais tempo e pode ser frustrante ver alguém com uma alma bela seguindo o caminho errado. É triste que não conheçam a verdade e estejam cegos sem perceber. Parte o coração ver essas pobres almas desorientadas, mas devemos persistir em nossos esforços para iluminá-las. O pior tipo de doente é o que ignora sua condição, desperdiçando a vida. Em vez de aproveitar e buscar o propósito nos últimos momentos, ele trabalha. Faz horas extras planejando férias que jamais verá. Então, quando vejo pessoas assim, e as vejo apenas desperdiçando suas vidas, indo de, uma vida que vai de férias a férias, sem realmente viver, sem realmente se divertir, e praticamente já começando a sofrer no final das férias, pensando em como vai demorar muito até a próxima férias. Trabalharam um ano pelas férias sonhadas. 3 dias depois, já pensam no retorno. Terei que voltar ao trabalho. Planejam as próximas antes de aproveitar as atuais. Sofrem durante o descanso. Por quê? Estão sempre ansiosos pelo futuro, incapazes de viver o presente. Essa ansiedade os impede de desfrutar plenamente o descanso tão esperado. Preocupam-se com o certo, mas erram na abordagem. Pruitt enfatiza focar na diversão, realização e felicidade. O problema é buscá-las de forma errada. É importante se importar, mas o método falha. Muitos buscam felicidade externamente, esquecendo que a verdadeira satisfação vem de dentro. Você cria instruções próprias ou segue as de outros que dizem que precisa ir a outro lugar para se divertir, como se não pudesse ser feliz onde está. A questão é, se não pode ser feliz onde está, por que continua lá? Por que não se muda para um lugar que o faça feliz? Reflita sobre isso com profundidade. A felicidade não depende necessariamente de mudar de lugar, mas de sua perspectiva e atitude onde quer que esteja. Você pode ser feliz mudando-se para outro lugar. Por que não vai hoje? Mas talvez não possa pagar. Por exemplo, pessoas que querem viver em Israel. Israel é bonito e sagrado, e eu gostaria de ir para lá. Então, vá morar lá. Mas eu não posso viver lá. Você está feliz onde está? Feliz na América? Não, eu odeio isso. Por que não mora em Israel? Eles dizem que não podem pagar. Então, o que gostam tanto lá? Vão a restaurantes e fazem várias coisas. Eu digo, isso não é a vida real. Você não pode ser feliz onde está? Por que não se muda para o lugar que o faz feliz? Na vida real, você não pode ir sempre ao restaurante ou praia. Precisa trabalhar. Está desfrutando férias temporárias, não algo permanente. Encare assim e não pense que perde algo. Onde for, se divertirá. Como se divertir todos os dias? Não é possível ser feliz onde vive, mas pode ser em outro lugar. Por que não ir lá hoje? Como desfrutar cada minuto da vida? A resposta é complexa e requer uma reinvenção completa. Exige mudar nossa mentalidade sobre o possível e impossível, reavaliando crenças e limites,
Desafia-nos a expandir nossa visão do realizável e transformar radicalmente nossa perspectiva. Demanda uma mudança profunda em nossa disposição para agir, repensando o que podemos e estamos dispostos a fazer. Esta Mishnah de Pirkei Avot é a número 20, Mishnah Tet, Perek Bet. Há versões diferentes. Usaremos a curta, pois há muito a cobrir. Abordar tudo levaria muitas horas, e sei que temos pouco tempo disponível. É apenas um par de versículos ou muitos mais. Vamos adotar a opinião de que é uma Mishnah mais curta, porque há tanto a ser abordado que, se tentássemos cobrir a Mishnah inteira como é conhecida, seria pelo menos um shiur de 9 ou 10 horas, e sei que vocês estão dispostos a me dar apenas algumas horas. Então, antes que eu me esqueça, este shiur será Lilui, Nishmat, Zohara, Bat Gohan e Shaim, que Hashem os eleve ao lugar que sua família deseja que estejam e que Hashem nos dê entendimento e sabedoria do que precisamos fazer para alcançar um lugar melhor no Olam Haba. Rabban Yohanan ben Zakkai ensinava: não se vanglorie por estudar muita Torá, pois para isso foi criado. Mantenha a humildade e continue aprendendo. O conhecimento é infinito. A sabedoria está em reconhecer quanto há para aprender e aplicar os ensinamentos na vida diária. A Torá é um guia precioso para ações e comportamento, não apenas um repositório de conhecimento teórico. Devemos vivê-la em cada momento. Porque é para isso que você foi criado. Então, em um pshat simples desta Mishnah, Chazal está nos dizendo, claro, que eles receberam isso de Har Sinai. Vai estudar a Torá, estude muito e não se faça de importante. Quer você saiba muito ou o que você acha que é muito, você veio ao mundo apenas para aprender e cumprir a Torá, não para outras ocupações. Se conhece muito dela, não se vanglorie, pois não é mérito seu. Sua única razão de existir é a Torá e seus ensinamentos. Lembre-se, todo conhecimento adquirido é um presente divino para ser usado com humildade e gratidão. Desanimar-se ao estudar meia hora é comum. Comece a ter chuva com 15 minutos diários, perseverando. Estudando todo dia, sua techuva será real e duradoura. Sem Torá regular, a techuva não se sustenta. Ela requer estudo constante e dedicação para ser efetiva. Lembre-se, cada minuto de estudo é valioso para sua jornada espiritual. Eu guardo o Shabat, mas roubo e traio minha esposa durante a semana. Guardo as mitzvot, mas frequento cassinos. Isso não é uma techuvá verdadeira. Por que precisamos saber se é uma techuvá real? Porque há uma Gemara mal interpretada e ouvi um shidush interessante sobre isso. É importante entender a diferença entre uma techuvá autêntica e uma falsa para crescermos espiritualmente. Rav Nissim Yagen ensina: o Mashiach virá quando a geração for toda justa ou perversa, segundo profetas e Chazal. Eles indagam: como isso é possível? Que geração seria inteiramente justa ou perversa? Essa uniformidade espiritual parece inatingível. Como entender essa condição? Há um sentido literal ou mais profundo? Talvez seja um chamado à reflexão sobre nossa conduta e a da sociedade. Não é possível que todos sejam justos. Ter sorte se tivermos 10. Avraham Avinu rezou: Hashem, salve Sodoma, se houver 10 justos. Hashem concordou, mas infelizmente não havia. Nossa Sodoma atual é Las Vegas. Existem outros lugares similares, mas esse é o mais famoso. Se houver 10 justos, Hashem a salvará. Avraham não teve isso. Dizer que uma geração inteira de pessoas justas, todos são justos, é um exagero. Mas ao mesmo tempo, todos ímpios? Não. Vamos lá. Não. Mesmo no tempo de Nimrod, o Rashamerusha que iniciou a idolatria, a geração de Avraham Avinu, ele disse:
Ou você adora o ídolo que sou eu, ou eu te lanço no fogo. Avraham saltou no fogo ardente. Os que tentaram jogá-lo foram consumidos, mas ele ficou ileso, protegido por sua fé. Nas chamas perguntou: vai rezar para mim agora? Ouviu não e saltou mais fundo. Os anjos Michael, Rafael e Gabriel, vendo sua devoção, rezaram para Hashem, implorando proteção divina para este servo fiel. Olhe para Avraham, lançando-se no fogo para não violar teu nome sagrado. Vamos salvá-lo, imploram os anjos. Hashem responde: não, ele está sozinho, o único que verdadeiramente crê em mim. Milhões existem, mas só este indivíduo tem fé inabalável em mim. Sua devoção é incomparável. E assim como há apenas um dele, há um de mim no céu. Eu mesmo vou salvá-lo. Hashem Yitbarach foi, salva Avraham Avinu e caminha com ele no fogo ardente. Não sabemos o significado completo disso, apenas o caminhar de mãos dadas no meio das chamas. Isso prova, sem dúvida, que uma geração totalmente ímpia é impossível de existir, pois Hashem sempre estará presente. Quando o Mashiach vier, todos tomarão uma decisão definitiva, sem meio termo. Ou se é totalmente justo seguindo Hashem e suas mitzvot, ou completamente iníquo, afastado da Torá. Esta é a resposta final para a chegada do Mashiach. A Gemara ensina que para ser salvo é preciso ser completamente justo ou completamente perverso. Ser completamente justo não significa ser um Gadol Hador, mas sim se esforçar 100% para fazer a Ratzon Hashem, a vontade de Hashem. Não é necessário que toda a geração seja justa ou perversa, mas sim que o indivíduo busque a retidão total em sua conduta. Estude ao máximo, conforme sua capacidade. Se seu limite é 15 minutos de techuvá com esforço total, você a fez verdadeiramente. Mas se pode estudar 6 horas e joga 5 de videogame, estudando só uma, crendo agradar Hashem, tem um problema sério. Os tempos do Mashiach estão próximos. Ele pode aparecer a qualquer momento. Mantenha-se sempre preparado espiritualmente. Em breve, o tempo se esgotará, segundo a Gemara Masechet Avodah Zarah. Não haverá mais conversão, techuva ou mudanças. Você é o que é sem volta. Se está indeciso sobre guardar o Shabat por conveniência, saiba que seu tempo está acabando. A oportunidade de escolha diminui a cada momento. Não haverá segunda chance. Gilgulim e reencarnação acabaram. Não haverá mais pedidos para fazer techuvá ou ofertas de CDs. Não haverá mais tempo para decidir sobre conversão ou tornar-se um noaita justo. Não há mais deixe-me pensar sobre isso. Pense se quiser, mas boa sorte com isso. Mashiach está chegando e o tempo acabou. Devemos decidir entre ser judeus falsos ou verdadeiros. Queremos fazer a vontade completa de Hashem ou o que achamos ser sua vontade? Rabban Yochanan ben Zakkai ensina: para ter uma chance de cumprir a vontade de Hashem, primeiro é preciso entender qual é essa vontade. Só assim podemos realmente seguir o caminho correto e ser judeus autênticos. A vontade de Hashem, não a sua. Faça a vontade dele ser a sua, e ele fará a sua ser a dele. Qual é a vontade dele? O que devemos fazer? Rabban Yochanan responde: viemos para aprender Torá, mas aprender Torá é mais que ler um livro. É cumpri-la e aprender para fazer. Então, outra coisa que notamos sobre esta Mishnah é que ela começa com a palavra Rabban. Até agora, nos quase 2 primeiros capítulos completos deste Pirkei Avot,
Quase todas as vezes, com algumas exceções, cada vez que ouvimos um nome, era apenas o primeiro nome. Shemaya, Avtalion, Hillel, Moshe. Ouvimos apenas o primeiro nome. Mas aqui recebemos uma descrição. Rabban. Agora, a Gemara explica o que são esses nomes. Por que ele recebe uma descrição? Porque neste mundo, se você tem um título, você é mais importante. Se você é chamado Yaron, você é Yaron. Se você é chamado Moshe, você é Moshe. Você é chamado de Ravi, pessoal. Automaticamente um tzadik. Automaticamente um tzadik. Você ganha uma barba também, Perka Gadol Hador, possivelmente. Tzadik Nistar é aquele que ninguém conhece ainda. Você tem o título de rabino, Perka profissional. Você tem o título de médico gênio. Título de advogado, você sabe, eles colocam 18 títulos no cartão de visita que ninguém entende. Cada um custa 300 jaros por hora. Então, depende de muitos títulos, você adiciona o dinheiro. Consegue um título. Todo mundo quer um título. Eu me lembro nos meus dias de negócios, Hashem. Hashem me tirou disso. Essa foi provavelmente a melhor misericórdia que ele já fez por mim, pelo menos a que eu conheço. E eu me lembro que todos os meus funcionários constantemente negociavam comigo. Do que podem colocar em seus cartões de visita como título: consultor financeiro, representante registrado, vice-presidente, diretor, consultor sênior, gerenciamento de riqueza sênior. É tudo shtuiot, bobagem pura. Quem vê um cartão de visita de alguém no ramo de serviços financeiros fica impressionado, mas na verdade, esses títulos não significam muito. Ele vê o cartão e o título, você poderia riscar e colocar shtuiot. Bobagem, não significa nada. Todos tiram a mesma licença, alguns nem a têm. Algumas pessoas trabalham com licença porque operam via FINRA, antes chamado NASDE. Outros operam através da SEC, onde não é necessária licença. Cada um custa $300 por hora. Depende dos títulos. Você adiciona o dinheiro e consegue um título. Todos querem um. Todos fazem a mesma coisa, mas usam nomes diferentes. O vendedor de seguros vira gestor de fortunas, mesmo com $15 no banco. Quem dá conselhos sobre ações se chama consultor ou diretor. Recém-contratado com 18 anos já é consultor. Nem sabe escrever consultor corretamente. Precisa de um corretor ortográfico. É tudo a mesma coisa. Só mudam os títulos pomposos nos cartões de visita. Jovens buscavam títulos como consultor financeiro ou vice-presidente. Questionei a importância disso. Responderam que não me importava por ser presidente em CEO. Expliquei que construí o negócio sem título. Títulos significam pouco. Todos têm a mesma licença, alguns nem a possuem. Alguns operam pela FINRA, outros pela SEC, sem necessidade de licença. Portanto, não é realmente verdade o que você está dizendo. Porque sim, você já é presidente, você já é CEO, então é por isso que está conseguindo mais negócios. A realidade é bem diferente. Bem diferente. O mundo dá muito valor a esses títulos. E a realidade é que, se você está tão focado no seu título, geralmente não está focado no que o título deveria significar. Se você está focado em ter CEO sob seu nome, provavelmente não é um bom CEO. Um verdadeiro CEO não se importa com cartão de visita. Alguém faz para ele. Está ocupado ganhando dinheiro e construindo uma empresa. Um consultor ocupado não tem tempo para cartões de visita. Está ajudando pessoas, resolvendo problemas e trabalhando eficientemente. O foco deve estar nos resultados, não em títulos pomposos. Se as pessoas devem chamá-lo de Rav, ou Rabino, ou o Rav Hagaon, ou o Rav Hagaon Hamekubal, ou o Rishon Lezion Mekubal Gaon, e Yad Hayemina Shel Hashem, Halash Hashem, e todas essas diferentes designações que as pessoas usam para se referirem a si mesmas, a realidade às vezes é bastante diferente. Uma história humilde sobre Rav Moshe Feinstein.
Que um dia um pai grita atrás de seu filho: Moshe, Moshe, você sabe, uma criança pequena correndo por aí. Ele está tentando pará-lo. Moshe, Moshe, não vá para a rua. Moshe! E Rav Moshe Feinstein se vira. Sim, sim, o que posso fazer? Ele diz: Não, Kavod Rav, desculpe. Eu nunca chamaria o Kavod Rav de Moshe. Kavod Rav. Mas Rav Moshe Feinstein, com humildade, responde: Mas eu sou Moshe. Esse é meu nome, afinal. Esse é o nome dele. Para ele não entendia. Por que Moshe não seria o nome dele? Porque o fato de ele ser Gadol Hador não significava nada para ele. Porque ele conhecia esta Mishnah. Ele diz: toda esta Torá que eu conheço não é um crédito que eu mereça. Por quê? Porque foi para isso que fui criado. Você não ganha um biscoito extra por ter 2 braços. Você tem 2 braços. Chegar ao trabalho na hora é obrigação, não merece crédito extra. Buscamos reconhecimento por coisas básicas que devemos fazer. Dizer, fui ao Minyan todos os dias, não é extraordinário, é o esperado. Não ganhamos recompensas por cumprir nossas responsabilidades fundamentais. É simplesmente o que se deve fazer. O que você espera? Aplausos? Uma ovação de pé? Você veio ao Minyan, doou dinheiro para o Beit Knesset. O que busca exatamente? Reconhecimento pela doação da lâmpada? Às vezes as pessoas doam não porque se importam realmente, mas para ter uma placa na parede. Ele doou 320 didares para esta lâmpada. Querem um cartaz com seu nome em destaque, não é? É isso que procura. A lâmpada está ali há 20 anos, velha e precisando ser trocada. Lembram que alguém doou 320 ais, não pela luz, mas pela placa de reconhecimento. Quando estamos confusos, buscamos crédito. Quando sabemos o que fazer, agimos. Com mente clara, focamos em realizar, não em obter reconhecimento. É crucial entender: foco excessivo em reconhecimento impede razões genuínas para ser reconhecido. Se você receber muito crédito por boas ações neste mundo, será miserável ao chegar a Shamaim. Lá dirão: você já obteve seu crédito. Conseguiu o prédio com seu nome e a Kehila que sempre o aplaudiu. Isso mostra que buscar reconhecimento constante pode esvaziar o valor real de suas ações. A Kehila louvou seu nome como Moshe Rabbeinu, um grande elogio. Você gastou 99% do crédito neste mundo, restando apenas 1%. Ao ver quão incrível é esse 1% restante, percebe o verdadeiro valor de suas ações. Mesmo esse pequeno percentual é significativo e duradouro, mostrando o impacto real de seus atos. Você chorará por não alcançar 100% ou por alguém saber de sua mitzvah. Quem conhece seu valor real tenta escondê-la cuidadosamente. Doe anonimamente, não conte a ninguém e busque formas discretas, mesmo para doações maiores. Preserve a essência da boa ação. Mantenha a pureza da mitzvah longe dos olhares, focando na intenção divina. Que aquele que recebeu seu dinheiro não saiba que você deu. Esse é o nível mais elevado de doação. Há uma história fascinante sobre Yosef HaKamtzan HaKadosh. Vocês já ouviram falar dele? Yosef, o santo avarento. É um título intrigante, não é mesmo? Essa história nos ensina muito sobre a verdadeira natureza da caridade e da humildade. Há alguns séculos, havia um homem rico. E todos sabiam que ele era a pessoa mais avarenta do mundo. As pessoas que iam à sua casa, ele sempre as recebia com um entre, sente-se. Mas no momento em que pediam dinheiro, ele ficava furioso. Expulsá-los após envergonhá-los publicamente. Você vem pedir 5 $100 para a sua yeshiva, seus filhos? Como ousa? Ele ficou conhecido como Yosef HaKamtzan, o avarento, porque tinha dinheiro em abundância, mas recusava-se a dá-lo a quem precisava.
Um dia, inevitavelmente, morreu. Era tão odiado pela sua querrilá, sua comunidade. Ninguém compareceu ao funeral. Uma situação horrenda e triste. Ele não deixou um bom passado e vemos as consequências. Nossa tefilá diz: Tov Shem Mishemen Tov. É melhor ter um bom nome e reputação íntegra do que acumular dinheiro sem consideração. A vida vai além das riquezas materiais. Shlomo Hamelech disse isso. Porque um bom nome dura. Dinheiro não dura. É apenas desta vida. E mesmo nesta vida, é questionável se vai durar. Então ele morre. Ninguém aparece no funeral. E de repente, no dia após o funeral, todos esses pobres aparecem na casa do rabino batendo à sua porta. Dezenas e dezenas de pessoas pedindo tzedakah. Ele diz: de onde vieram? Todos vivemos aqui. Como ficaram falidos juntos? Eles respondem: estamos sem dinheiro há anos. Ele pergunta: como sobreviveram? Eles dizem: não sabemos, mas as lojas nos davam produtos sem cobrar. Se fôssemos comprar leite, pão ou qualquer outra coisa, simplesmente nos entregavam. Nunca precisamos pagar por nada. O homem da empresa de leite, o homem da loja que vende leite, me dava o leite. Mas de repente, hoje eu fui e ele disse: desculpe, não posso te dar. E a mesma coisa com o próximo, o próximo, o próximo e o próximo. Então agora, o Rav não era tolo. E ele está tentando descobrir de onde veio esse dinheiro. Então ele vai a todos os comerciantes. Ele pergunta: de onde vinha o dinheiro? Por que parou? Resposta: recebia um envelope semanal com o nome dele, contendo a quantia exata para compras e serviços. Era sempre preciso, mas esta semana não chegou. Não sei o motivo. Estou tão surpreso quanto vocês. Ele pergunta: quem te deu o envelope? A resposta é: não posso dizer. Prometi não revelar a identidade. Ele pergunta ao próximo, que responde igual: recebi o envelope, mas não estou autorizado a dizer. O rabino convida todos à sua casa e exige: como rabino, ordeno que me digam quem lhes deu o envelope. Naquela época, respeitavam o rabino. Todos admitiram: foi Yosef Hakamtsan. O rabino chorou histericamente e rezou para fazer techuvá por tudo que disseram e pensaram sobre ele. Yosef, por que você fez isso conosco? Ele estava profundamente abalado. Não sei se a história menciona um sonho ou se ele fez algo místico pedindo para ser mostrado. Talvez tenha sido uma visão espiritual. Ele viu Yosef todo vestido de branco, parecendo santo. Uma mulher pergunta: por que fingiu ser um homem barato quando alimentava toda a comunidade? Yosef responde: aprendi que se você quer sua mitzvah completa, deve garantir que ninguém saiba. Além disso, a verdadeira caridade é aquela feita em segredo, longe dos olhares dos outros. Assim, a bondade permanece pura e genuína. O receptor nem sequer sabe quem lhe deu. O nível mais alto que alcancei foi garantir que o receptor me odiasse completamente. E qual foi a recompensa por esta mitzvah especial? Abraham, Yitzchak, Yaakov e David Hamelech me receberam no próximo mundo com alegria. David Hamelech fazia música celestial. E os avós vieram até mim e me levaram gentilmente para o próximo mundo, onde fui recebido com honras. Ele diz: ainda sinto falta de uma coisa deste mundo. Do quê? De escrever envelopes. Não há envelopes no Olam Haba. Não posso fazer mais mitzvot. Foi então que Yosef Hakamtsan recebeu o nome de Yosef Hakamtsan Hakadosh, o mais santo em Yosef. Quando sabemos o verdadeiro valor de cada mitzvah e a importância de realizá-las com humildade, de cada mitzvah
Vamos persegui-la como perseguimos o dinheiro. Vamos persegui-la como perseguimos um tesouro. Vamos persegui-la como se estivéssemos atrás de algo extremamente valioso. E não vamos realmente focar em se alguém percebe ou não percebe. Mas caso alguém queira saber a diferença entre títulos no Gemara em comparação com hoje, é muito importante saber. O nível mais baixo é Rav, hoje o oposto. No Gemara, Rav é o mais baixo, Rabi mais alto, Rabban o terceiro. O mais alto é só um nome, sem títulos. A humildade e simplicidade são valorizadas na sabedoria judaica. Essa hierarquia mostra a importância do caráter e sabedoria sobre títulos, ensinando a valorizar a essência de cada pessoa. Por que chamam Moshe, Avraham, Yitzhak e Yaakov por seus nomes? Por que Avraham é chamado de Tzadik e Navon? Por que tantos títulos? Na verdade, nenhum nome seria suficiente. Suas virtudes e realizações são tão grandiosas que uma única denominação não captura a essência desses líderes. Hashem chamou-o de Yosef HaTzadik. Hashem confirmou que ele é um tzadik, e a razão disso é porque ele passou no teste que nenhum de nós conseguiria passar. Ele passou no teste de não desperdiçar sêmen com a mulher mais bela que já existiu, exceto Sara. A esposa de Potifar era uma mulher belíssima. Dizem que ela era uma das 4 mulheres mais belas que já existiram. E Yosef teve todas as chances com ela. Trocava de roupa frequentemente para excitá-lo, quase o levando ao pecado. Até o fim, segundo o Gemara, viu a imagem do pai mantendo-o firme. Quando excitado, é difícil se afastar. Requer força de vontade, fé inabalável e conexão profunda com ensinamentos sagrados para resistir à tentação. Afastar-se não basta. Você permanece agitado, com pensamentos ruins e outras perturbações. Yosef sabia disso e precisava eliminar sua agitação. Então, bateu as mãos no chão, quebrando-as. Segundo a Gemara, ocorreu um milagre. O sêmen saiu de seu corpo pelas unhas, evitando que pecasse desperdiçando-o. Hashem confirmou. Yosef HaTzadik, a imagem do pai o adverte. Pecar com a esposa de Potifar resultará em expulsão das 12 tribos. Não será uma tribo, nem estará no Shoshen do Kohen Gadol. Será Yosef Harasha, uma vergonha eterna. Yosef enfrentou a provação, fortalecido pelas palavras de seu pai. Grande diferença, você é Yosef HaTzadik, você é Yosef Harasha. Então, Rabban Yohanan está um nível abaixo do nome. É ainda mais elevado que um profeta. Porque um profeta, digamos, por exemplo, Shmuel Hanavi, Samuel o profeta. Quando alguém tem apenas um nome, significa que mesmo dizer que ele é um profeta não é suficiente. Isso mostra a grandeza única de certos indivíduos na nossa tradição. Avraham, Yitzhak e Yaakov eram profetas, assim como Adam Harishon, mas não os chamamos de Hanavi. É interessante notar. Rabban Yohanan foi aluno de Hillel, que por sua vez foi aluno de Shemaia e Avtalion. Isso demonstra claramente que os rabinos eram considerados superiores aos profetas em sabedoria e ensinamentos. Quem eram os alunos? Ele foi o Rabi de Rabi Eliezer ben Hirkanus. Quem foi o Rabi de Rabi Eliezer ben Hirkanus? Quem foi seu aluno? Rabi Akiva. Significa que Rabi Akiva era o aluno de Rabi Yohanan. Rabi Akiva, sobre o qual todos nós sabemos o exemplo de Teshuvá, o epítome de Teshuvá. Segundo Chazal, ele alcançou o mais alto nível de Kedusha na história. A Gemara relata que 4 pessoas subiram ao Shamayim para ver o inimaginável. Um morreu, outro enlouqueceu, outro abandonou o Deret e o último tornou-se Kofer. Chamam-no Aker, mas seu verdadeiro nome era Elisha ben Avuia.
Esse evento extraordinário demonstra o poder e os perigos do conhecimento divino. Ele foi chamado Aker, o outro. Não mais um Tana, o santo, tornou-se um herege. O quarto, Rabi Akiva, subiu e desceu melhor que todos. Viu o que ninguém mais conseguiu ver e foi aluno dedicado de Rabban Yohanan ben Zakkai. Quais rabinos todos nós conhecemos bem? Qualquer sefardita sabe disso. Qualquer mãe sefardita com certeza sabe de cor. Cite alguns nomes. Rabi Meir, todos conhecem. Rabi Meir Baal Hanes, toda mulher sefardita conhece e tem uma vela dele. Quem mais? Rabi Shimon Bar Yochai, todos conhecem, sejam seculares, religiosos, judeus ou não. Ambos eram alunos de Rabi Akiva. Aqueles que todos conhecem são pessoas santas. Eu gostaria de ser apenas o cadarço deles. Mas o ponto é que aqueles que todos conhecem hoje não são nem mesmo alunos diretos de Rebbe Yochanan. Eles são alunos de alunos de alunos, quarto nível. E você só pode conhecer a Kedusha, a santidade, e o nível de um rabino através de seus alunos. Então, se seus alunos eram assim, imagine ele. E se ele era assim, quem são seus rabinos? Então, eles nos dão um pouco de compreensão sobre quem foi seu rabino, Hillel Hazaken. Disse que Hillel tinha 80 alunos. Ele tinha muitos alunos, mas 80 alunos específicos. 30 deles eram dignos de ter Hashem a iluminar seus rostos, assim como Moshe Rabbeinu. 30 deles eram dignos de que a Shekhinah pousasse sobre eles, como Yehoshua bin Nun e os outros 20 alunos. Se eles viessem e dissessem, quero ter a mesma luz no meu rosto como Moshe Rabbeinu teve de Har Sinai, voilà. 30 deles foram dignos de fazer com que Hashem parasse o sol no meio do céu, assim como fez para Yehoshua bin Nun. Eles olham para o sol e dizem, sabe, sol, estou atrasado, por que você não fica aí por algumas horas? E eu voltarei, avisando quando continuar. Quando Hashem parou o sol para Yehoshua bin Nun, na guerra contra Amalek no deserto, Amalek, o perverso que Hashem promete destruir, atacou Am Israel e nossos fracos sem piedade. Foi um momento crucial, revelando o poder e proteção divina sobre seu povo. Mas não foi uma guerra simples como muitos de nós pensamos. Se alguém olhar o Midrash Mem Loes e vários outros Midrashim que falam sobre os detalhes da guerra, eles na verdade dizem que foi uma guerra tão mística que nenhuma guerra na história, incluindo Gog e Magog, jamais será como a guerra que tivemos com Amalek. Foi uma guerra mística. Poderes, magia e loucura, vencida apenas com Hashem parando o sol para Yehoshua ben Nun. Hashem se envolveu diretamente. É mais significativa que a guerra de Gog e Magog que ocorrerá antes da chegada do Mashiach, Bezrat Hashem. Agora que entendemos a magnitude do conflito, sabemos que se o rabino dele era assim, quem é Rabban Yochanan? Entre os 80 estudantes, o melhor era Yonatan ben Uziel. Quando estudava a Torá, criava um fogo sagrado sobre si que queimaria qualquer pássaro que voasse por cima. Queimaria só por voar, tentando relaxar ao vento. Área extensa e perigosa. Não entre. Imagine o poder de sua concentração e devoção aos estudos sagrados. Esse é o melhor aluno, Rabban Yochanan, o de nível mais baixo. O que ele sabe? Se ele é um estudante múltiplo, é o Rabino Shimon Bar Yochai, de quem conhecemos as partes místicas da Torá e do Zohar. Quem é Rabban Yochanan? O que significa ser o aluno mais baixo? O que ele sabia? Dizem que conhecia todo o Shulchan Aruch, Gemara, Mishnayot, Midrashim, Maaser Merkava, coisas dos mundos superiores, Maaser Bereshit, criação do mundo e antes dele. Além disso, conhecia a linguagem.
A linguagem dos anjos não se aprende na escola. Com quem falaríamos? Rabban Yohanan. Conversava com anjos, demônios, pássaros e árvores. Ele compreendia todas essas linguagens, do celestial ao terreno, mostrando vasto conhecimento e habilidades excepcionais em várias formas de comunicação. Sua sabedoria transcendia o comum, permitindo-lhe conectar-se com diferentes reinos da existência. Por que é importante conhecer esses sábios? No mundo atual, muitos desconhecem a essência da Torá e a questionam facilmente. Julgamos rápido. Isso não faz sentido, não é relevante. Conhecer a sabedoria desses mestres nos ajuda a entender a profundidade dos ensinamentos da Torá. Nos protege de julgamentos precipitados e nos inspira a buscar um entendimento mais profundo de nossa herança espiritual. Não faz sentido para mim. Alguém me disse. Entendo que Chetita é humana, mas funcionários do governo e associações de animais pensam o contrário. Acham cruel. Não faz sentido manter kasher. É difícil entender essa lógica, pois a Chetita foi desenvolvida para minimizar o sofrimento animal. Alguém diz: entendo que a Torá manda guardar o Shabat, mas preciso ganhar dinheiro. Trabalho com carros, roupas ou outros negócios. Shabat é o melhor dia para vendas. Se Hashem quisesse que eu tivesse dinheiro, me daria outro trabalho. Não faz sentido que o Shabat seja como você diz. Todos concordam que não faz sentido. Por isso sempre tenho esses livros comigo, para mostrar a sabedoria dos nossos sábios e a importância dos mandamentos divinos. Preciso fornecer fontes, pois as pessoas não acreditam em palavras. Se eu fosse médico, advogado, corretor ou gestor de fundos, aceitariam minha palavra como se Hashem a tivesse dito. Chegamos ao ponto em que ninguém acredita em nada sem provas. O médico diz: vamos cortar seu braço direito. Você pensa: meu joelho dói, mas não questiona. Ele vê o arquivo errado, mas você confia. Às vezes cortam a parte errada. Não é piada. É sério e frequente, com graves consequências. É crucial confiar na intuição e expressar preocupações, mesmo com autoridades médicas. Não tema questionar. Sua saúde está em jogo. Eles cortaram a perna e o braço errados, um erro médico grave. Os médicos responsáveis, os mais diplomados. Quem cometeu os maiores erros na história? Os com mais diplomas. Aqueles com mais crédito público, supostamente mais confiáveis. Incrível, não? Vamos tentar ligar novamente para entender melhor. Se alguém puder pressionar rediscagem, por favor. Não sei como funciona. É complicado. Nada está funcionando. Obrigado. Pressione rediscagem de novo. Qual é o número? 2389885. Pressione rediscagem para esse número. Esperem um segundo, pessoal. Já estaremos lá. Ok. 2389885. Vamos tentar novamente. Veja, Satanás aparece na palestra. Ele não gostou, ficou furioso. 2389885. Certo. Pressione rediscagem e depois 2389885. Um segundo, por favor. Estamos tentando novamente. Não? Ok. Eles vão ouvir através do Facebook Live. Veja, então já Hashem providenciou em tempo real a cura antes da enfermidade. Ele sabia que a linha ficaria ocupada, então nos deu a outra, Hashem. Se você conseguir de novo, pode simplesmente pressionar 238.985. Retomando, com Siata Dishmaya recordarei o assunto. Julgamos a Torá facilmente. Digo, se um judeu dirige no Shabat, segundo o Ramban, que obteve as halashot da Gemara sobre Rabban Yohanan e Rabi Akiva, é transgressão grave. Devemos compreender a profundidade dessas leis e sua importância para nossa fé e tradição. Hilshot Shabbat, capítulo 30,
Diz que violar o Shabat, dirigir, usar telefone, acender fogo, carregar fora do Eruv, torna você um Mekalel Shabbat, um judeu. Mekalel Shabbat é considerado adorador de ídolos. Não é só uma pessoa má, pode ser agradável. Para Hashem, é um idólatra, o pior aos olhos de Shamaim. A punição de Hashem para um assassino que mata para a máfia, cobrando por cabeça, atirando semanalmente, é a mesma. Ele tira vidas humanas sem hesitação ou remorso. Ele diz, escute, se Hashem quisesse me dar parceiros melhores, ele me daria um emprego melhor. Este paga mais. 25 mil por cabeça. Eu trabalho uma vez por semana. O resto da semana eu estudo a Torá. O resto da semana ele está em um kolel. 25 mil. Mas ele guarda o Shabat. Ele guarda o Shabat. Obrigado. Ele guarda o Shabat. O castigo para ele não é tão grave quanto alguém que dirige no Shabat até a sinagoga para fazer uma mitzvah e rezar com o minyan. Essa pessoa está em uma condição muito pior que o assassino. Digo isso às pessoas, não faz sentido. Racionalmente não faz sentido. Concordo plenamente. Mas a Torá não é para ser racional. Não é para ser compreendida apenas pela lógica humana. Racional significa humano. E a Torá é divina. Racional significa que faz sentido para você. Quem disse que deveria fazer sentido para você? Quem disse que Hashem lhe deve uma explicação? Em Provérbios 19:3, Shlomo Hamelech diz: a insensatez do homem, significando seus pecados, perverte o seu caminho e seu coração se ira contra Hashem. Ele culpa Hashem por suas próprias falhas. Perverte seu caminho, levando-o à punição, mas seu coração se irrita contra Hashem. Após pecar, a pessoa é punida inevitavelmente. Os 13 princípios de fé ensinam, medida por medida. Uma pessoa justa é recompensada e uma perversa punida. Isso é a justiça divina em ação. Shlomo Hamelech diz que alguém peca, Hashem o pune e ele fica bravo com Hashem como se fosse culpa dele. Por que culpar Hashem pela punição? Ele avisou que puniria. Ele pergunta, por que está chateado? A criança morreu num acidente. E questiona, acha que ele brincava ou que não falava sério sobre você? Um homem perdeu seu dinheiro. Pare de roubar. Não roubei. Emprestou dinheiro? Sim, a outro judeu. Fiz uma mitzvah. Cobrou juros? Claro. Isso é roubo, amigo. Terei que cobrar juros de outro judeu, a menos que ele viole o Shabat ou quebre as leis sagradas. Rav Ovadia, Zeker Tzadik Vakadosh Livrasha, ensinou a importância de seguir os mandamentos. Explicou ser permitido cobrar juros de um Mechalel Shabat, pois não é mais parte do Am Israel. Rav Ovadia era conhecido por sua leniência. Buscava facilitar a vida das pessoas dentro da Halachá, sendo compreensivo e flexível. Sua abordagem encontrava soluções práticas para viver de acordo com a Torá, de forma mais acessível, sempre procurando caminhos para ser mais leniente. Para ajudar até pessoas simples, não talmidei Shashamim. Não é piada ele dizer isso. As pessoas vão contra a Torá, pensando que o rabino local é ignorante ou não responde tudo. Acham que podem interpretar a Torá sozinhas, sem considerar a sabedoria acumulada. Erro grave, pois a Torá requer estudo profundo e orientação de sábios. Não podemos ignorar séculos de conhecimento e tradição rabínica. Eles desconhecem seu conhecimento real, mas o julgam pela aparência. Sua barba, longa ou curta demais, não o faz parecer inteligente. Dizem, ele crê na Torá? São só histórias, e rejeitam sem pensar. Frustrado, disse a um cético, escute bem. A Parashat Kitisa menciona o Mechalel Shabbat e suas graves consequências.
Alguém me questionou dizendo, esse é apenas seu comentário pessoal, seu Peshat. Você traduziu dessa forma. Aposto que posso dar uma tradução diferente. Respondi firmemente. Não é uma mera tradução. É o significado literal e preciso do texto sagrado. Se entende hebraico, a palavra significa morte sobre morte. Não se morre duas vezes, apenas uma. Qual é a segunda morte? Sem parte no mundo vindouro. O que é ser cortado da nação? Se já morreu duas vezes, de onde é cortado? Se ser cortado fosse morte, por que seria uma terceira vez? Nesheta significa cortado, do Am Israel, não sendo mais considerado judeu. Isso não é um comentário, mas o que está escrito literalmente. Ele nunca leu, eu nunca li. Até que li e percebi que não estavam brincando. Acho que esse Rabi Yohanan estava falando sério. Antes de prosseguirmos... E julgar cada rabino, e julgar Rambam, julgar Rabino Yosef Karo, julgar Rabino Ovadia, julgar Rabino Yoshanan, Rabino Akiva, Rabino Shimon, julgar até mesmo Moshe Rabbeinu. Sua própria geração o julgou duramente. Eles o chamaram de ladrão, sem piedade. Todos pensavam que ele era um ladrão, sem exceção. Ninguém acreditava em sua inocência. Acusaram Moshe Rabbeinu de roubar o Mashtzit HaShekel. A Gemara esclarece que ele enriqueceu de outras formas, como ao receber as tábuas no Sinai. Os fragmentos das tábuas quebradas ficaram com Moshe, gerando riqueza. Isso explica sua prosperidade e mostra a confiança que Hashem tinha nele, deixando-o guardar esses fragmentos preciosos. Cada judeu recebeu 2 coroas dos anjos. 600.000 anjos desceram, dando 2 coroas a cada um. Após o pecado do bezerro de ouro, alguns o adoraram, outros permitiram ou não impediram. Assim, toda a nação de Israel foi considerada pecadora aos olhos de Deus. Todos foram responsabilizados por esse ato de idolatria, que manchou a pureza espiritual do povo. Embora poucos adorassem o bezerro de ouro, Hashem disse a Moshe, deixe-me destruir todos e começar uma nova nação com você. Por quê? Se apenas alguns milhares pecaram, por que matar todos? O que fizeram? Não adoraram o bezerro. Por que matá-los? Hashem, você... Tem problemas de raiva? Relaxe. Por que quer matá-los? Não adoraram o bezerro de ouro, só passeavam. Fizeram churrasco e relaxaram. Um rapaz está construindo uma loja para todos com delicatessen. Qual o problema? Por que quer matá-los? Eles só se sentaram em silêncio. Eles ficaram em silêncio enquanto outros adoravam um bezerro de ouro, cientes do erro. É proibido adorar qualquer coisa além de Deus, seja um bezerro, símbolos cristãos, rabinos, sol ou vaca. Nada deve interferir no relacionamento com Deus. A adoração exclusiva a Ele é fundamental na fé judaica. Você adora ídolos, meu amigo, mesmo que seja seu rabino ou Moshe Rabbeinu, isso é proibido. Hashem enterrou Moshe em local desconhecido para evitar a adoração. Ele foi o único que falou com Deus face a face. Adoraram Yosef por enriquecê-los, imagine com Moshe. Se o local fosse conhecido, todos o adorariam. Não podemos adorar ninguém além de Deus, nem os maiores líderes espirituais. Então, Moshe Rabbeinu enriqueceu de diferentes maneiras. Depois que todos cometeram o pecado por não dizerem nada, e Hashem quis destruí-los, todos os anjos desceram e retiraram as coroas, e as deram todas a Moshe Rabbeinu. Daqui vem uma fonte interessante, onde se vê em uma parte diferente da Gemara, que nos ensina sobre a importância de falar quando necessário e as consequências do silêncio diante do erro. Dizemos que todo judeu tem uma parte no mundo vindouro. Lemos isso no Shabat, nas páginas 90 a 98. Porém, essa Mishnah é apenas a primeira parte.
Há mais a considerar. Precisamos entender o contexto completo para compreender verdadeiramente o significado. Não podemos nos limitar apenas ao início. São 8 páginas, mas não como imaginamos. 8 da PIN são, na verdade, 16 páginas, pois a Gemara tem 2 lados. Uma linha em 16 páginas não é muito, realmente. O resto da linha descreve detalhadamente aqueles que, infelizmente, não têm uma porção no mundo vindouro. É um assunto profundo e complexo, que merece nossa atenção e reflexão cuidadosa. Todo Israel tem parte em Olam Haba, exceto os que cometem pecados graves. Judeus podem perder sua parte, mas há esperança na Teshuvá. Não citamos toda a Mishnah no Shabat para manter o espírito elevado. Após o serviço, ansiamos voltar para casa, fazer o Kiddush e saborear um Roland Kent, uma tradição reconfortante que nos une. Então, a partir daqui, respondemos aos confusos que dizem: escute, você diz que todo judeu tem uma parte em Olam Haba, mas então você diz que, ok, eles a perdem se violarem o Shabat, mas já está dito que eles criaram uma parte. Eles já criaram uma parte de Olam Haba para ele. O que? Vão fechá-la? Colocar uma placa, fechado? O cara não apareceu? Ele não pagou a conta. O que farão com essa parte eterna? Chazal explicam que ela vai para outro judeu, um que tentou ajudá-lo a fazer techuvá, alguém que lhe disse a verdade, sem medo. Você me procurou, buscando orientação, e eu disse com sinceridade: meu amigo, você não pode se casar com uma goia. Isso não é permitido pela nossa lei. Meu amigo, não se barbeie com navalha nem viole o Shabat. São pecados graves, sabe? Ele diz: viva e deixe viver. Você vive sua vida, eu vivo a minha. Quer ser religioso? Ótimo para você. Eu não quero. Agradeço seu interesse e preocupação, mas não estou interessado nem comprando o que está oferecendo. No mundo dos negócios, quando as pessoas não querem comprar, elas simplesmente desligam. É a mesma resposta. Não estou interessado. Clique. Você ficará chateado, como eu, quando tenta ajudar alguém a fazer techuvá e eles recusam. É frustrante, mas na verdade há algo a celebrar. O fato de você ter acabado de lhes contar a verdade e eles não quiserem ouvir, se isso permanecer assim, você acabará obtendo o Olam Haba deles. Você acaba obtendo a parte deles, assim como Moshe Rabbeinu conseguiu a coroa para cada um dos Benei Israel que pecou com o bezerro de ouro. Então agora a pergunta que surge é: como lidar com essa situação delicada? Rabban Yochanan nos revela que absorveu todos os ensinamentos de Hillel e Shammai. Ele sabe profundamente do que fala, sendo não apenas um homem santo e justo, mas alguém cuja vida inteira foi dedicada a Am Israel, com ensinamento e aprendizado incessantes, dia após dia, ano após ano, sempre buscando sabedoria e compartilhando-a com os outros. Ele nos transmite uma mensagem profunda. Se aprendeu muita Torá, não se vanglorie, pois foi para isso que foi criado. É sua obrigação. Se alguém que nunca estudou Torá diz para não se vangloriar, é compreensível, pois ele não sabe o que é Torá. Mas Rabban Yochanan, porém, sabe muito bem o que é Torá e o seu valor incomparável. Ele diz: eu aprendi, ele aprendeu bastante Torá. O que ele aprendeu, nós não podemos aprender. Não temos mais a mesma Torá. Não temos sequer uma fração do que ele sabia. Para nos dar um exemplo, as pessoas sempre perguntam sobre Abraham, Yitzhak e Yaakov. Quem foi o primeiro judeu? Quem não foi o primeiro judeu? Há um pouco de uma mashloket sobre quem foi o primeiro judeu. Se foi Moshe Rabbeinu, porque ele é o primeiro a receber a Torá Shebishtav. Ou foi realmente Avraham Avinu, ou Yitzhak e Yaakov. Ou foi apenas Yaakov. No entanto, eles dizem que Avraham Avinu cumpriu toda a Torá, todas as regras da Torá. Não cumpriu também o rabino Israel Salanter a Torá? Noach
Não cumpriu toda a Torá. Era Ish Tzadik Tamim, mas inferior a Avraham Avinu. O Mabul foi uma repreensão em seu nome. Após o dilúvio, Noach aprofundou seu aprendizado, adquirindo um conhecimento da Torá além da nossa compreensão atual. Noach saiu e chorou. Hashem disse: "Você é tolo, Noach. Se tivesse intercedido antes do Mabul, eu não o teria trazido. Ele não é o primeiro judeu, porque só cuidou de si e sua família, sem se importar com os outros." Quando soube, era tarde demais. Noach cuidou só de si e sua família, mas Avraham, o primeiro judeu, dedicou-se a ajudar outros. A responsabilidade judaica é ser luz para as nações, proibindo o egoísmo. Se você é egoísta, há melhorias a fazer. Iluminar o caminho para as nações é a obrigação judaica principal, não permitindo o egoísmo individual. Todos temos o egoísmo. Preocupamos-nos com nossa parnassá, não a do vizinho. Pensamos em nossa fome, não na dos outros. Só após satisfeitos, consideramos alimentar os demais. Essa característica está presente em cada um de nós, em diferentes graus. Após pagar minhas contas, pensarei em dar tzedakah. O egoísmo é natural, mas o amor o vence. Uma esposa amorosa prioriza o marido, fazendo sua comida primeiro. Quem se importa com os judeus investe em Clau Israel antes da própria carteira. A missão judaica é iluminar as nações, vivendo sem egoísmo. O judaísmo não permite ser egoísta. Se você é egoísta, há muito trabalho a ser feito. Se você se importa com a comunidade, investe no Beit Knesset ou organizações judaicas, preocupando-se com o futuro, não só com bens materiais. Quando se importa, compensa em excesso e supera desejos próprios. Caso contrário, a tendência é ser egoísta. Avraham ensinou que o egoísmo não é permitido, e por isso foi considerado o primeiro judeu. Esse é o argumento de sua importância na tradição judaica. Temos uma questão intrigante. Avraham aprendeu um nível superior de Torá, além do que conhecemos. Quanto mais ele sabia, sem a Torá escrita, o que ele tinha? A Gemara diz que nossa Gemara atual, Masechet Avodah Zarah, é só uma fração do conhecimento de Avraham. Isso nos faz refletir sobre a profundidade de sua sabedoria. A Gemara Masechet Avodah Zarah, na edição Schottenstein, tem 2 livros com inglês, hebraico e comentários, totalizando mais de 70 páginas. Na Gemara regular é um livro só. Contém 5 ou 6 capítulos, divididos em 5 partes. Portanto, 5 capítulos são desses 2 livros, digamos. Avraham Avinu, sua Gemara, Masechet Avodah Zarah, tinha 4.000 capítulos. 4.000 capítulos. Ou seja, apenas esta Gemara, Masechet Avodah Zarah, era maior do que toda a nossa Torá oral que temos hoje. Todo o Shas, todo o Zohar, todo o Shulchan Aruch combinado. Apenas este Gemara Masechet Avodah Zarah, um tratado. Quando dizem que Avraham Avinu cumpriu toda a Torá, não me surpreendo. Se passar pelos primeiros 4.000 capítulos, já está bem. Rabbi Yohanan nos diz, esta Torá é a missão principal, é crucial. Você deve cumpri-la e aprendê-la com dedicação. E mesmo após aprendê-la profundamente, ainda há muito a explorar. Não se dê tanto crédito. A pergunta que todos fazem, principalmente quem não começou a ter chuvá, ou mesmo religiosos sem fé verdadeira. Algumas pessoas me procuram, são religiosas, mas não creem em Hashem. Isso pode parecer estranho, mas é comum atualmente. Muitos são religiosos sem acreditar realmente. A religião virou costume e cultura, nem sempre um modo de vida ligado a Hashem. Usar chapéu preto e barba pode ser bonito, mas às vezes é só porque você nasceu num lar onde isso é comum, não por devoção genuína. É por isso que eles agem. Vão ao Bet Knesset e reuniões comunitárias em horários específicos. Observam feriados.
não por importância, mas por costume. Infelizmente, há pessoas religiosas que seguem as mitzvot sem acreditar em Deus. Tentamos ajudá-las a crer, usando métodos científicos e racionais. Agora, pessoas de todas as esferas da vida fazem a mesma pergunta. Quem diz que eu tenho que estudar a Torá? Quem diz que eu tenho que cumpri-la? Onde está escrito isso? Onde está escrito que eu concordo com isso? Eles concordaram com isso no Monte Sinai. Eles concordaram. Hashem disse, ouça, aqui está a minha Torá. Você conhece a famosa história infantil que é... Hashem foi às nações e perguntou se queriam a Torá. Responderam. O que está escrito? Ele disse, não é permitido roubar. Recusaram. Gostamos de roubar. Para outra, não é permitido matar. Negaram. Gostamos de matar. Criaremos o Hamas amanhã. É o que fazemos. Nosso engenheiro-chefe projeta bombas. Segundo ponto, designer de bombas. Terceiro e quarto, bombas. Somos estritamente bombas. Macmirim nisso. Rechaim querem matar. Sem bombas. Usam carros, Hashem. Não roubar, não adulterar, não matar. Judeus não perguntaram. A história diz, não questionamos. Só perguntamos quantas você tem. É gratuito. Quantos você tem? Então, a partir desta história, parece que tivemos uma escolha. Hashem nos perguntou e nós aceitamos. Dissemos na Ase Vinishma. Agora, aqui está a bomba atômica. Nós não tínhamos escolha. Na verdade, não houve escolha alguma. Se algum de vocês olhar para o Shumash, Parashat Yitro, Êxodo 19:17. Moisés trouxe o povo para fora do acampamento em direção a Deus e ficaram ao pé da montanha. O Gemara, Masechet Shabbat, pergunta, o que significa o pé da montanha? Por que disse a montanha? Eles estavam ao lado da montanha. Não se diz, estou indo para o pé da montanha, e sim, estou indo para a montanha. Faz uma grande pergunta. O que significa o pé da montanha? Porque disse a montanha. Eles estavam ao lado da montanha. Não se diz, estou indo para tal e tal montanha, o pé da montanha. Disse, estou indo para a montanha. É uma expressão incomum, não é? Na próxima semana, você dará o shiur. Poupe-me o tempo. São 20 minutos para chegar aqui. Não, desculpe. Estou dizendo a verdade. Você sabe mais do que eu. Eu tive que aprender isso. A Parashá diz que eles estavam ao pé da montanha, ao lado dela. É interessante como a Torá descreve essa cena. Vamos explorar o significado disso juntos. Rav Avdini Bar Haza disse, isso ensina que o santo, bendito seja ele, os cobriu com a montanha como se fosse uma cuba invertida, ameaçando-os severamente. Mas, se não aceitassem a Torá naquele momento crucial, seu local de sepultamento seria ali mesmo, sob a montanha. Tal revelação divina foi um teste de fé e obediência para o povo. A montanha não era como temos nas imagens. Livros infantis e pessoas têm imagens do Monte Sinai, todos lá. É sagrado como um livro no topo, e talvez Moshe segurando-o. Os 10 mandamentos, uma bela imagem, porém incorreta. Não foram segurados, mas flutuavam no ar. Diferiam da imagem conhecida. As letras eram visíveis de todos os lados, suspensas divinamente. Era possível ler de qualquer ângulo, um milagre que desafiava a natureza. Todas as letras flutuavam no ar, um fenômeno verdadeiramente sobrenatural. Não se pode fazer isso com mais nada. Aqui vejo que Hashem é o único Deus a adorar.
para qualquer lado, a mesma coisa. Como se estivesse na mesma localização sempre. Primeiro ponto. Segundo, a montanha era comum antes. Ao chegarem, algo extraordinário ocorreu. Ela se transformou diante deles, tornando-se um local sagrado e único. Até o Monte Sinai. A Gemara nos explica como Yosef disse, que Hashem fez a montanha mudar e realmente se tornar como uma kippá sobre eles, cobrindo todos eles. Tornou-se como um teto sobre todo o Am Israel. Já tínhamos as nuvens. Para que precisamos de outro teto? Lembrem-se, tínhamos 7 nuvens. Não precisávamos lavar nossas roupas. Não precisávamos ir para o... Não precisávamos fortalecer nossas pernas, pois flutuávamos como se estivéssemos em nuvens. Para que precisamos deste monte sobre nossas cabeças? A sujeira pode cair em nossos olhos, não é? Olhando para Moshe, é algo inexplicável. Por quê? O Gemara nos ensina que Hashem falou com amor a Am Israel. Meus queridos filhos, se aceitarem a Torá, ótimo. Se não, serão sepultados. A Kippá, Monte Sinai os matará. O Maharal ensina. Hashem elevou a montanha como proteção divina. Aceita a Torá é vida. Recusá-la, morte. Esta é a escolha de Am Israel. Ele diz, não foi escorrendo livre, porque não os perguntaria, forçou-os. Verdade, não forçou, mas era vital para o povo judeu. Em Sinai, aceitar a Torá era essencial para a sobrevivência nacional e cumprir o propósito divino de luz às nações. Sem isso, o povo não teria identidade ou missão. A Torá tornou-se a essência da vida judaica, guiando cada aspecto da existência. Hashem teve que colocar Am Israel nesta situação. E a razão disso é porque, se a história registrasse que a aceitação da Torá por Israel foi opcional, que eles poderiam aceitar ou não, mesmo que pareça agradável, pareça louvável, oh, uau, eles aceitaram mesmo tendo a escolha de não aceitar. Parece agradável, que tzadikim. Maharal diz, sim, mesmo que pareça louvável, teria parecido como se um componente indispensável da existência tivesse sido deixado ao acaso. Hashem diz a Yirmiyahu, significando que as regras do mundo deixarão de existir. Isso implica uma mudança fundamental na ordem natural das coisas, uma transformação profunda na realidade como a conhecemos. O Maharal ensina, sem a Torá não há mundo. Dizer que Am Israel tinha escolha faria Hashem parecer irresponsável. A Torá é essencial para a existência e propósito do mundo. Por isso, a aceitação da Torá por Am Israel era indispensável para toda a criação, pois o destino da humanidade dependia dela. Ele está deixando todos os seus destinos, todo o seu futuro, todo o seu presente, todo o seu passado, nas mãos de alguns milhões de judeus que decidem se acordaram de bom humor ou não, se querem aceitar este livro. Isso não é um Deus. Então, o Maharal continua, e ele diz que para dissipar tais noções, Deus demonstrou que a decisão de livre-arbítrio de Israel era uma necessidade inalterável. Falhar causaria extinção. O Maharal explica, tinham livre-arbítrio e podiam rejeitar a Torá. Porém, Hashem os colocou numa situação onde disse, se não quiserem, saibam que morrerão. Podiam escolher, mas as consequências seriam graves. Uma decisão crucial que determinaria o destino de toda a humanidade. Ou aceite a Torá ou morra. Muitos de nós, Hashem, desfrutamos do Kiddush na Erev Shabbat, antes da Teshuvá completa.
A maioria dos judeus faz Kiddush na sexta à noite, aceitando o Shabat com alegria. É verdade, a maioria faz, mesmo que depois vão ao cinema ou assistem TV, privando-se da essência do dia sagrado. Eles vão ao clube, praia ou fazem Kiddush. É uma tradição masorte profundamente enraizada. Não importa quem seja o rabino, homem, mulher ou até mesmo um cachorro, você faz Kiddush. As pessoas adoram essa prática, apreciam o vinho doce e cantar juntas. A maioria sabe de cor, com orgulho, um verso especial da Parashat Bereishit. Mas a Gemara no Masechet Shabbat, na mesma página, 89, discute isso. Reish Lakish, que foi um Baal Teshuva e um Talmid, um estudante de Rabbi Yohanan, o mesmo Rabbi Yohanan de quem estamos falando, este é um dos seus alunos. Ele fez a pergunta: se você olhar para todos os dias durante a criação, você tem domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, mas obviamente Yom Rishon, Sheni, Shlishi são nomes em hebraico, não os nomes de idolatria que o cristianismo criou, mas infelizmente somos forçados a usar. Cada um dos nomes em inglês é baseado em algum tipo de ídolo ou estrela que eles adoravam. Mas, não obstante, em cada dia diria Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Rishon. Era noite, era manhã, fim de cada dia, na criação do mundo. No sexto dia, algo diferente. Repete-se, era noite, era manhã. Uma mudança significativa e intrigante, que nos leva a questionar o propósito divino por trás dessa repetição. O sexto dia tem letra extra em hebraico e de em inglês. Reb Shimon ben Lakish questiona, pois na Torá tão há letras extras. Por que o ré adicional? Cada letra tem significado divino, revelando as verdades eternas de Deus. Há um O extra na sexta-feira. Por que apenas nesse dia? Adicione-o coerentemente aos outros. Evite contrastes desnecessários. Harmonize o texto. Na sexta, há um ré solitário. Adicione-o também na quinta-feira. Um companheiro para o ré. Por que ter só um? Coloque-o onde fizer sentido. Afinal, é de graça e traz equilíbrio ao conjunto. Reb Lakish nos dá um hidush incrível, citando Ezequias no Salmo 76:9. Do céu fizeste ouvir o teu juízo, a terra temeu e se calou. Isso ensina que o juízo de Deus é respeitado por toda a sua criação. A voz do Criador fez a terra calar-se em temor reverencial. Do céu ouviu-se o julgamento de Deus. A terra temeu e se acalmou, referindo-se ao Monte Sinai antes da nossa chegada. A terra, controlada pelo anjo, tremeu de medo da grandeza divina, mas acalmou-se após chegarmos. Este evento marcante demonstra o imenso poder e glória do Criador, revelando sua majestade incomparável. A questão que surge, portanto, é: se você estava com medo, por que se acalmou? Se acalmou porque tinha medo. Algo certamente mudou. Resh Lakish estava com medo porque Hashem, na criação, mostrou seu imenso poder. Do céu, Hashem fez ouvir seu juízo divino, revelando sua grandeza e autoridade suprema. Fez um acordo com o anjo da terra. Tudo tem anjo. Sol, pequeno anjo. Terra, outro pequenino. São anjos. Nabucodonosor disse: lutarei contra Deus. Sou rei, ele é rei, lutarei. Uma voz celestial com Zekut, Hashem disse: Rasha ben Rasha, filho perverso, acha que pode me alcançar e lutar? Para regar precisou da minha misericórdia. Como pode desafiar-me o Criador? Até a base da cadeira levará 500 anos. Da base ao próximo nível, mais 500. E ao seguinte, outros 500. Milhares de anos só para chegar à cadeira? Não a Hashem. Vai lutar contra ele?
um racha disse ao rabino Akiva: quero ver Deus. Impossível. A distância é incalculável. Lutar contra Hashem, uma ideia absurda e sem sentido. Ele disse: olhe para um anjo de Deus por horas. Pergunta: qual anjo? Responde: o sol, pequeno anjo de Hashem. Olhe e converse. Voltarei amanhã. Se ainda estiver assim, estarão próximos. Então levarei você para mostrar Hashem. 30 segundos passam, o homem chora. Oh, Rebbe Akiva, Rebbe Akiva. Ele pergunta: o que houve? O homem responde: não consigo olhar para ele. Por quê? Queima meus olhos. Ele diz: se não consegue olhar para um pequeno anjo, como olhará para Hashem? Reish Lakish afirma que na criação, Hashem fez um acordo com o anjo que governa a terra. Ele diz: se Am Israel aceitar a Torá, tudo continua. Senão, ele retornará tudo a Tohu Vavohu, destruindo a criação. O contrato é o rei extra no Yom Hashishi, o Zer extra, garantindo a continuidade se Israel aceitar a Torá de Hashem. Este acordo é crucial, pois determina o destino do mundo e do povo judeu. A aceitação da Torá é a chave para a preservação da existência e o cumprimento do propósito divino. Texto expandido naturalmente. 320 caracteres próximo do alvo. Pausas fluidas, sem interrupções. Som natural em português, mantendo tom e estilo originais. Nenhuma explicação ou metadados adicionados. Seguiu instruções com atenção. Boa expansão eficaz e natural de textos. 5 representando os 5 livros de Moisés. Aceitamos os 5 livros de Moisés. Recebemos o Shabat. Se não os aceitamos, não temos nada. Sem Shabat, sem Torá, sem nada, sem propósito. Então, a partir daqui aprendemos não apenas de Rabban Yohanan, mas de alguns de seus alunos que, na realidade, seja Shabat, Torá ou qualquer mitzvah, não é uma escolha como imaginamos. Temos livre-arbítrio. Podemos fazer o que quisermos. Comer porco ou vaca kasher, ser honesto ou mentiroso, irado ou alguém trabalhando suas midot. Podemos escolher qualquer caminho. Isso é livre-arbítrio. Mas a verdadeira escolha é aceitar ou não o contrato divino, a aliança com Hashem. O que aprendemos desta Gemara é que temos escolha, não escolha livre. Temos consequências. A ideia de escolha livre sugere que podemos fazer o que quisermos sem consequências, mas isso não é verdade. Se trabalho, ganho 100 nisso. Se não, nada. Isso parece livre-arbítrio, mas é apenas escolha. Na verdade, se trabalho, ganho 100. Senão, o chefe envia pessoas para me espancar severamente. Essa é a nossa dura realidade. Chegamos ao Monte Sinai com essa escolha difícil e consequências inevitáveis. Aceitamos a Torá. Hashem cumpre a promessa aos anjos e às almas da criação. Se não aceitarmos, o Monte Sinai seria nosso cemitério. Rabban Yohanan ensina que, antes de nos dar a Torá, Hashem perguntou se queríamos recebê-la. Temos escolha, mas com consequências. Escolha livre significaria fazer o que queremos sem resultados. Não há razão para se orgulhar do aprendizado da Torá, pois essa é sua única razão de existir. Você aprende e cumpre a Torá. Se não planeja cumpri-la, está realizando o versículo que diz que até mesmo Reshaim são chamados de mortos em vida. Durante suas vidas, são considerados mortos. Sua vida não tem sentido. Até um animal tem mais propósito, pois podemos usá-lo. Você veio aqui, mas não quer aprender nem cumprir a Torá, perdendo seu propósito.
Por que dizemos isso 1 hora após o início da palestra? Se eu dissesse logo no começo, se não aprenderem a Torá, vocês são insignificantes, as pessoas se ofenderiam. Ao aprender, perceberá que veio de Rabban Yohanan, Hashem e seres além da natureza, do Criador. Ouça-os. Não a voz e instrumento que transmite. Dedique-se ao livro sagrado, onde encontrará verdades eternas e profundas. Pouros estudaram com tanta intensidade e devoção. Tem essa preciosa oportunidade diante de si. Aproveite-a plenamente e com gratidão. Saba Hashem, fizemos o trabalho para você. No livro do profeta Misha, há uma passagem sobre o propósito de nossa existência. Revela o que Deus espera. Humildade, retidão, seguir a Torá e os ensinamentos do povo eleito. Nossa missão é viver conforme a vontade divina e cumprir nosso papel no mundo. O profeta diz, no capítulo 7, versículo 20, dê verdade a Yaakov e Chesed a Avraham. Então Chazal pergunta, por que Yaakov, o filho, é mencionado antes de Avraham? Esta é uma questão profunda e intrigante, que nos leva a refletir sobre a importância dos papéis de pai e filho na tradição judaica. Não é geralmente Avraham, Yitzhak e Yaakov? Por que ele menciona Yaakov primeiro e Yitzhak? Cada um representava algo distinto. Hashem tem 13 atributos. Avraham representava Chesed, bondade e amor. Titen, Chesed, Lavraham. Yaakov e Yitzhak tinham papéis na tríade sagrada. O significado original foi mantido, fluindo bem em português com pausas naturais. A duração está próxima do alvo, com ritmo consistente. As instruções foram seguidas, enfatizando sílabas e termos-chave corretamente. O contexto guiou a expansão. O tom e estilo originais foram preservados. Bom trabalho mantendo a essência e seguindo as diretrizes. Sendo o fundamento de Am Israel, não Avraham, nem Yitzhak. Por que Yaakov se torna Israel? A conexão de Avraham com Hashem baseou-se no Chesed, insuficiente para um povo eterno. Israel representa mais. Disciplina e dedicação além do Chesed e bondade de Avraham, necessárias para construir uma nação perene. Muitos ricos não cumprem plenamente a vontade de Hashem. Doam milhões em tzedakah, mas violam o Shabat dirigindo. Creem que grandes doações permitem transgressões. Pensam, doei ao Kollel, posso dirigir no Shabat. É erro grave achar que caridade compensa violar o Shabat. Ambos são essenciais na observância judaica. Alguém doa milhões no Shabat ou para o Kollel, pensando que fazer Chesed é suficiente para sua conexão com Hashem. Mas não, digo-lhes, guardem o Shabat, Kashrut, Taharat Mishparah, Tzniut e as mitzvot básicas. Não são rumrot, são fundamentais. Uma mulher deve ser modesta, ou ela estará falhando em sua prova neste mundo. Chesed sozinho não é o bastante. Devem cumprir todas as mitzvot de Hashem, as leis e mandamentos da Torá. Um homem é obrigado a aprender a Torá em cada momento que tem a chance. Esse é o requisito mínimo. O requisito mínimo é dedicar-se ao estudo da Torá Sagrada sempre que possível. Quando não trabalhando para prover família ou deveres de marido, dedique-se inteiramente às Escrituras. Use momentos livres para aprofundar-se na palavra de Hashem, evitando distrações mundanas. Este é o caminho para a elevação espiritual e conexão profunda com o Criador. Fazer isso resulta em um problema sério com Shamaim, chamado Bitul Torah,
Quando alguém pede uma bênção para refuah shlema, parnassah tová ou outras coisas, o Kvod Harav responde com sabedoria: o que dizemos nessas situações? Yosef Ben, o nome de sua mãe. Essa é a forma correta de pedir uma bênção, respeitando as tradições. David Ben, o nome de sua mãe. Yaron Ben Doris, espere um minuto. Por que não dizemos o nome do pai? Alguém já fez essa pergunta? Só mencionamos o nome do pai em diferentes circunstâncias, mas não quando se trata de refuah shlema. Por que não dizemos o nome do pai? Porque se o pai ainda está vivo, não se pode abençoar o filho usando o nome do pai? Existem mecatrejim, acusadores contra o pai em Shamaim, dizendo que ele definitivamente cometeu pelo menos 2 pecados. Um deles é Bitul Torah. Ele assistiu alguns vídeos no YouTube que não eram Shiurei Torah. Ele assistiu o policial salvando os patos. Ele assistiu o bebê rindo por 3 horas. Ele assistiu YouTube. Ele se tornou um daqueles 1,5 bilhão, você sabe, ouvintes do canal do YouTube. Ele tem um problema com Bitul Torah. Todos nós temos. Qual é o outro? Bitul Torah, certo. Mas qual é o outro? Ele desperdiçou sêmen. Definitivamente desperdiçou sêmen em algum momento da vida. Não se abençoa o filho em nome do pai, pois em Shamaim dirão: filho de Shimon, o desperdiçador de sêmen, saia. É melhor abençoar em nome da mãe, que não tem essas obrigações nem pecados, segundo o Pshat. Pela Torá simples, mulheres não podem desperdiçar sêmen, embora a Cabala diga o contrário. Há acusadores contra o pai, em Shamaim, alegando que ele cometeu ao menos 2 pecados graves. Mas respeito a Bitul Torah, ela não é obrigada. Não cometeu esse pecado. Então, 50% melhor que o homem. Abençoe o filho em nome da mãe. Mas aprendemos que tudo tem significado e razão. Abençoamos e mencionamos pessoas por motivos específicos. Tudo importa, profundamente. Muitos fazem coisas boas, como dar comida e hospedar pessoas no Shabat. Ótimo, maravilhoso. Mas Chesed sozinho não basta. Precisamos de mais. Exemplo claro disso, Avraham Avinu, nosso patriarca. O trabalho de Avraham Avinu foi Kiruv, converter todos, porém todos voltaram à idolatria, segundo Chazal. Tarefa árdua e infrutífera. Chazal relata que Yitzhak Avinu representava Irah e Din, temor e julgamento divino, sua natureza e propósito, contrastando com seu pai. Esta diferença entre pai e filho ilustra as diversas abordagens no serviço a Deus. O julgamento constante e o medo excessivo são insustentáveis, levando ao desmoronamento. Se Hada Shiur for sobre Gehinom, as pessoas desistirão ou enlouquecerão. Pensam: cometi um pecado, vou para o Gehinom, então posso fazer qualquer coisa ruim sem redenção. A crítica excessiva e o medo de Deus levam à descrença total e à perda da fé. Para quê? Sofrerei de qualquer forma. Melhor seguir em frente. Assim agem os jogadores. Espero que ninguém tenha vivido isso. Antes da Teshuvá, frequentava cassinos. Via-se sempre, chama-se tilt. Os melhores jogadores de pôquer lucram identificando falhas emocionais dos outros, percebendo sutilezas como gestos ou expressões de irritação. Isso se aplica a pôquer, jogos de azar e negócios. Durante um jogo, um pequeno detalhe irritante basta para que jogadores habilidosos explorem a situação. Eles são especialistas em detectar e aproveitar falhas de contenção emocional dos adversários, mesmo quando tudo parece normal. Alguém os chama e é a pessoa errada. Ou a esposa lhes dá uma atitude. Ou a garçonete lhes deu leite em vez de não sei, outra coisa. Ou colocaram açúcar em seu café em vez de colocar, não sei, adoçante. Algo irritante aconteceu. Algo que os desequilibrou.
Às vezes é mais do que isso. Às vezes é pura raiva. Às vezes perdiam uma mão, ficando irritados e menos estáveis. É quando os tubarões, os grandes jogadores, entram. Começam a falar com você. De onde é? Ah, conheço gente assim. Eles zombam da sua situação, irritam e questionam suas ações, pois percebem sua vulnerabilidade. Os adversários aproveitam essa fraqueza para desestabilizá-lo com perguntas provocativas e comentários irritantes, visando obter vantagem sobre você já fragilizado. Queremos deixá-lo em tilt. Total falta de controle. Quando isso ocorre, o que você faz? Dane-se, vou apostar tudo. Mas você nem sabe qual carta tem, no que está apostando ou investindo. Não sabe o que está fazendo. Se perdi uma mão pequena, talvez perca todas. Então é melhor apostar tudo. Ou ganho tudo, ou perco tudo. Uma tentativa. É essa a mentalidade de tilt, a mentalidade dos jogadores profissionais que sobrevivem. Eles apostam nisso, ficam horas e horas sentados à mesa de jogo, sem sequer jogar em uma única mão, esperando pacientemente que o peixe, o jogador inexperiente, se revele. Se você não sabe quem é o peixe naquela mesa de jogo, então, lamento, mas você é o peixe a ser caçado. Raramente se deve dizer constantemente tudo o que fizer irá para o Gehinnom ardente e doloroso, pois isso deixa as pessoas deprimidas. É necessário saber o que é Gehinnom. Mesmo o movimento Breslov atual difere muito do que era nos tempos do Rebbe Nachman de Breslov. Provavelmente não dançavam break naquela época. Porém, não se deve julgar por completo. O Rebbe tinha seus motivos para agir daquela forma. Os ensinamentos do Rebbe Nachman de Breslov diferem muito do atual entendimento. Muitos deturpam como movimento festivo. Porém, não é assim. O Rebbe leu o livro sagrado 400 vezes, buscando incansavelmente sabedoria e uma conexão íntima com Deus. Seguidores fiéis compreendem a profunda seriedade espiritual desses ensinamentos, indo muito além da superficialidade que alguns erroneamente atribuem ao movimento. 400 vezes estudado, todos devem aprendê-lo e virar especialistas. Reishit Roshma é especial por ser o único livro com detalhes profundos sobre Gehinnom. A maioria das informações está nele ou em 2 livros raros. As coisas horríveis e assustadoras que ninguém quer ensinar ou aprender, sabemos dali com certeza. É uma fonte única de conhecimento sobre Gehinnom. Então ele diz que para alguém estar conectado a Hashem, é como Shlomo Hamelech disse: o princípio da sabedoria é o temor a Hashem. Você deve temer a Hashem. O alicerce de sua conexão com Hashem deve ser baseado no temor. Mas se for apenas temor, não vai durar. Não vai durar. Ou você vai se tornar completamente fora deste mundo, ou você vai se desviar completamente. Yitzhak Avinu, após a Keidat Yitzhak, viveu em 2 mundos, dizem os Chazal. Parte dele estava no mundo vindouro, inconcebível para nós, e parte ainda aqui. Sua ira era tão elevada que não conseguia mais se relacionar com este mundo. Não podemos nos comparar a isso. E então Yaakov diz Emet. Por quê? Emet é a assinatura de Hashem na Torá, única coisa eterna. Misha ensina, para fazer Hesed verdadeiro, primeiro cumpra a Torá com dedicação e amor. Só assim seu Hesed terá valor eterno. É através desse cumprimento que nos conectamos profundamente com Hashem e seus ensinamentos divinos. Sem a Torá, seu Chesed e Ira não têm valor. Você teme Hashem por motivos errados, como medo de perder dinheiro ou sofrer acidentes, não porque ele te criou ou por ser uma das 613 mitzvot. Sua ira baseia-se em preocupações mundanas, sem reverência ou compreensão real da grandeza de Hashem, faltando o entendimento profundo da Torá e dos mandamentos divinos.
Isso não durará. Você dá tzedakah para parecer bem, não por dever. Hashem não lhe deu dinheiro porque precisa de você, mas para que você o dê. A razão de ter dinheiro é doá-lo, não para uma conta de aposentadoria. A verdadeira riqueza está em compartilhar, não em acumular. Não é porque Hashem quer que você tenha uma grande conta em um fundo de hedge e seja conhecido como o maior investidor que morre com 350 milhões de dólares. E então, todo mundo que morre com muito dinheiro e sem um propósito real sofre mais do que todos os outros. Por quê? Porque eles ainda se atormentam por não terem gastado. Não puderam desfrutar. Então, Abba Yohanan está nos dizendo aqui: você quer alcançar a verdade, quer chegar ao ponto de cumprir seu propósito, deve aprender e aprender profundamente. Uma vez que você aprende, histórias como a que temos sobre o Stipler não parecem mais tão estranhas. É obviamente uma realização que só podemos desejar alcançar, mas não soa tão estranho. O Stipler Gaon, em sua sabedoria, nos mostra o caminho da verdadeira devoção. O rabino Israel Yaakov Kanievsky era alguém extremamente especial. Dizem que ele foi uma das últimas pessoas a ter Ruach HaKodesh. Um dia, alguém veio à sua casa e bateu à porta. Eles atenderam a porta e disseram: "Oh, eu gostaria de ver o Rav." Ele disse: "Sinto muito, ele está dormindo. Dormindo." Então, o homem murmurou para si mesmo: "O Stipler está dormindo às 10h30 da manhã?" Imediatamente, obviamente, eles sabiam que isso não parecia bom. Ele disse: "Bem, você precisa saber que ele acabou de terminar de estudar a Torá por 56 horas seguidas, sem parar nenhum minuto. Então ele precisa dormir, é claro. 56 horas seguidas é uma dedicação incrível aos estudos sagrados. Sem pausas. Verifico meu telefone. Facebook, curtidas. Não, deixe isso. Jogo de beisebol? Estão perdendo. Volto para a Torá. Sem intervalos para refeições. 56 horas seguidas de estudo da Torá. Para nós parece sobre-humano. Estudamos 56 minutos e já nos achamos grandes sábios. Isso não é suficiente. 56 horas seguidas. Por que ele conseguiu estudar assim? Porque ele finalmente entendeu esta Mishnah e ele diz: Ki lechash notzarta. É meu propósito. É por isso que fui criado. Não é uma escolha como livre-arbítrio. É uma missão divina. Uma obrigação sagrada que ele abraçou com toda a sua alma. É uma escolha porque é a única escolha. E uma vez que a cumprimos, Hashem tem misericórdia suficiente para nos fazer ver como é bom e, eventualmente, ver a salvação. Assim como Xisquiahu finalmente viu a salvação como nenhum outro. E terminaremos com esta história. Xisquiahu estava em um nível tal que Chazal dizem que Hashem disse: se ele fosse trazer o Mashiach, seria ele. Xisquiahu, creio que é dito em inglês Hezekiah. Hezekiah deveria ser o Mashiach. Por quê? Ele decidiu um dia. É isso, Hashem nos disse que a única razão pela qual ele nos criou neste mundo é para cumprir a Torá. Para realmente aprender Torá. Então ele colocou sua espada no chão e disse: qualquer um que não aprender Torá o dia todo, a noite toda, o tempo todo, não apenas às vezes, não 15 minutos por dia, como você está dizendo, o dia todo, é só isso. Sem trabalhar, sem nada. Aprender Torá, vou usar esta espada nele. Todos têm que aprender Torá. Chegou a tal ponto, dizem os Chazal. Não havia sequer um bebê que não soubesse todas as halachot de tahara e tumá, de pureza e impureza, que são as halachot mais difíceis que existem, pelo menos ao meu conhecimento. Os bebês sabiam todas essas leis. Não havia um sequer que não soubesse.
No Gemara, Masechet Sanhedrin, página 95b. Disse que Senaquerib tentou fazer a mesma coisa que Haman. Quem quiser lembrar-se desta página, saiba que a página 95 é Tzadik Rei, que é Amud Bet, que tem a mesma gematria que Haman. Assim, Senaquerib, o perverso, que de acordo com a Gemara, conquistou o mundo inteiro. Restava apenas um pequeno lugar chamado Jerusalém, uma cidadezinha. Especialmente em comparação com o resto do mundo, Senaquerib tinha 185 mil generais. Cada um deles tinha sua própria legião, com mais de 185 mil soldados, 185 mil generais, e cada um deles tinha seus próprios soldados, e ele trouxe todos eles para Jerusalém, assim que chegou lá. Esta é Jerusalém. Se cuspirmos, vamos afogá-la. Então vamos apenas descansar. Amanhã a conquistaremos. Ela não pode se defender. Por quê? 185 mil generais. O exército tinha 400 parças de comprimento. Cada parça é aproximadamente 2,5 milhas. Ou seja, o exército tinha 984 milhas. Um exército tão vasto que parecia impossível de ser derrotado. Era o tamanho do exército, o acampamento. 984 milhas, o que é praticamente quase a distância entre aqui e Nova York. Xisquiahu, obviamente, eles não poderiam deixar de notar isso. Não é como se eles não pudessem ver da janela. Eles vieram como uma praga negra, simplesmente chegaram à cidade. Está bem na fronteira. A Torá dele, ele tem hoje à noite. Certo, terminei com a Torá. Ele vê todos esses soldados indo contra ele. Satã decide nos dar um pouco de música. Está bem, está bem. Eu entendo. Algo assim. Foi uma boa história, mas eles estão arruinando isso. É uma pena. A mensagem original era tão poderosa e significativa. Não sei como fazer isso. Isso é mais sofisticado do que qualquer outra coisa que já vi. Posso pegar este pedaço? Obrigado. Está bem, você pode simplesmente desligá-lo agora. Então Rizquiarro olha pela janela e vê essas pessoas, esse enorme exército se aproximando. Você não pode deixar de notar 1.000 milhas de pessoas marchando em sua direção. Lê sua Torá, lê suas Mishnayot, lê toda a sua bela Torá que ele possui. Aprende Beal Pé. Ele diz, olhe, vou dormir. Vou dormir. Por quê? Por que ele vai dormir? Pelo menos, escute, fique nervoso, prepare seu exército, afie um pouco o aço. Lute por isso. Faça algo. Você não quer lutar porque acha que não tem chance, pois eles têm tantos soldados. Reze, pelo menos reze. Faça Tehillim. Algo... Não, ele vai dormir. Por quê? Por que ele vai dormir? Hashem escreveu na Torá. Hashem yilashem lachem vatem tasharishun. Deus lutará suas guerras e você deverá permanecer em silêncio. Quando permanecer em silêncio? Moshe Rabbeinu disse isso ao chegarmos ao Yam Suf. Saímos do Egito e encontramos o mar imóvel. Atrás, o deserto. Na costa, os egípcios, os Reshaim, querem nos matar. O que fazer? Para onde ir? O povo está em pânico. Moshe, nosso líder, levanta as mãos para o céu. Confiamos em Hashem neste momento crucial. Para onde iremos? Todos choram. Alguns querem se matar, ir à guerra ou se tornar escravos. Ninguém sabe o que fazer. Moshe Rabbeinu diz, Am Israel, não temam. Deus lutará por vocês. Permaneçam em silêncio. Mas o que realmente significa permanecer em silêncio neste momento? O Midrash revela 900 milhões de soldados egípcios vindo matar os judeus, como a população da Errina ou Índia.
Um número verdadeiramente assustador. Mas não me preocupo. Você cumpriu o que Hashem pediu, saindo do Egito com coragem, com uma fé absolutamente inabalável, confiando plenamente na proteção dele. Sair do Egito bastou para quem queria fazer techuvá e receber a Torá. 80% de Am Israel que recusaram techuvá morreram na praga da escuridão. Só 1/5 saiu do Egito. Hashem eliminou os outros por rejeitarem techuvá, dizendo: se não aceitam minha Torá, não preciso de vocês. Isso ensina a importância de mudar e seguir os caminhos de Deus. A jornada espiritual exige compromisso e disposição para a transformação interior. Apenas 20% sobreviveram. Você sobreviveu por fazer a vontade de Hashem. Você já fez Mezirut Nefesh, tentou e chegou aqui. Ao fazer Retzon Hashem, não há preocupação. Ao demonstrar Mezirut Nefesh para cumprir sua vontade, Hashem prometeu fazer sua parte. Ele garantirá seu bem-estar e lutará suas batalhas. Não é o Tzahal que vai vencer as guerras. Não é a cúpula que eles têm que vai vencer as guerras. Não são nossos aliados na América que vão vencer as guerras. Não são nossas armas e nossas mentes que vão vencer as guerras. É apenas Avinu Sheba Shamayim que vai vencer as guerras. Quanto mais cedo percebermos isso, mais cedo começaremos a vencer a guerra. Mas até entendermos que sem Avinu Sheba Shamayim já perdemos a guerra e continuaremos perdendo todos os dias. Am Israel entendeu. Foram colocados em uma situação em que foram forçados a entender, mas no entanto entenderam. O mesmo aconteceu com Xisquiahu. Xisquiahu entendeu. Ele não precisou chegar ao ponto do Mar Vermelho, do Mar de Juncos. Ele já estudava a Torá com dedicação, cumpria e incentivava outros a aprendê-la. Com humildade diz: vou dormir, fiz meu trabalho, tentei o melhor, aprendi Gemara, Chumash, Shulchan Aruch e Torá com empenho. Entendi tudo. Me tornei grande ou pequeno aos olhos de Deus? Dei shiurim memoráveis? Não, sou apenas um cara básico, mas fiz tudo o que pude com sinceridade. Fiz o que pude, estudei e cumpri as mitzvot da melhor forma que consegui. Não criei desculpas, leis ou discordei dos sábios. Não reclamei nem inventei regras. Você ordenou, eu obedeci sem questionar. Guerra? É seu problema, Deus. Não me cabe decidir. Estou exausto. Não aguento mais. Vou dormir e descansar. E assim, ele adormeceu tranquilo, em paz consigo mesmo. Hashem instruiu Gabriel a observar os soldados ao aquecer plantas. Gabriel cumpriu fielmente, reportando ao Criador com devoção. Esforçou-se em cada tarefa com perfeição e amor, buscando agradar a Hashem. Sua dedicação era evidente no cuidado com as plantas e na atenção aos soldados. Ele aqueceu os soldados, matando-os instantaneamente. Milhões pereceram em um piscar de olhos. Apenas Senaquerib e seus filhos sobreviveram. Os filhos queriam fugir, mas Senaquerib insistiu. Não, vamos permanecer e adorar nosso Deus e a idolatria. Talvez ele mude as coisas para nós. Ele ofereceu seus 2 filhos como sacrifícios. Disse: você nos dá um sacrifício, nós o faremos de você. Então o mataram, sem piedade. Quando percebemos que nossa principal arma é a Torá, já vencemos. Não há o que temer, pois a força está em nossas mãos. Vencemos como nação e como indivíduos, unidos pela fé e pelos ensinamentos sagrados. Quer construir seu Beit Knesset, fortalecer Kehila ou finanças, obter Refuah Sheleima, salvação, cura ou reconhecimento de Hashem? É simples. A Torá é sua instrução divina. Siga-a com devoção. Este é o caminho sagrado para alcançar metas e viver em harmonia com Hashem. Cada passo na direção da Torá aproxima você do divino.
e garantido a vencer, sem dúvida alguma. Alguma pergunta, meus amigos? Adonai Leolam. Amém, vamém.